muito obrigada à organização por me ter convidado a estar aqui, especialmente, naturalmente, a Margarida Dias Andreus, a Vítor Fernandes e a minha colega portuguesa, Ana Cristina Martins. Eu estou numa posição difícil porque não tenho atrás de mim a contextualização da arte da nova arqueologia em Portugal. Portanto, não vou fazer uma apresentação excessivamente biográfica, vou tentar ligar o particular, que a mim respeita, com o geral. E vou tentar cumprir o mais possível um quarto de hora, não sem alguma dificuldade, confesso. Gostaria de ter uma aguinha. Então, um pouco como em Espanha, em Portugal, a nova arqueologia surge muito tarde, surge naquilo que nós chamamos a primavera marcelista, digamos, no fim do regime Estado Novo, e esse que se manifesta por uma certa abertura à Europa, ao exterior, nos anos de 72, 73. E, de facto, os ecos da nova arqueologia manifestam-se, sobretudo, ao nível das técnicas e das metodologias. Nós tínhamos uma arqueologia muito empiricista, muito amadora e, de facto, agora o controle estratigráfico fino, aliado à geoarqueologia, as escavações em extensão, numa perspectiva de etnoarqueologia e numa perspectiva já de arqueologia espacial, quer nos situemos ao nível do microespaço, da estrutura ou do sítio, quer nos situemos ao nível de análises suprarregionais ou mesmo suprarregionais. Outro aspecto muito importante que a nova arqueologia trouxe para o fazer arqueologia em Portugal foi o da quantificação e da sistematização nos estudos de cultura material. Nesta altura, surge em Portugal um organismo muito importante, chamado Gabinete da Área de Sines, que é um organismo que depende diretamente quase do gabinete do Primeiro-Ministro e que vai ter a função de industrializar rapidamente, segundo a teoria dos polos de crescimento, na altura em vigor, como estarão recordados, vai ter a função de industrializar uma das áreas do país mais rural, mais atrasada. Localiza-se precisamente em Sines, vai desenvolver um projeto urbano-industrial portuário e, nesse organismo muito avançado para o resto do país, mesmo em termos de planeamento e de concepção, vamos ter pela primeira vez incluída a arqueologia ao nível da geografia humana ou da sociologia, enfim, outros ramos das ciências sociais que vão integrar este mega gabinete de desenvolvimento. A arqueologia tem então o seu estatuto profissionalizante pela primeira vez no nosso país, através deste grupo de trabalhos arqueológicos, para o qual eu fui chamada, do qual eu participei. Comecei aqui a minha atividade como arqueóloga profissional, ao lado de Carlos Tavares da Silva, e isto foi um pouco uma pedrada no charco. Mas estávamos em vésperas do 25 de Abril e foi, de facto, a Revolução de Abril de 74 que mudou radicalmente a face do país. Desde logo instituiu a democracia. Nós estávamos há 50 anos sob um regime fechado, antidemocrático, totalitário, isolados, dobrados sobre nós mesmos e, no fundo, até muitos da nova geração de arqueólogos são jovens
que fizeram parte da resistência, da chamada resistência antifascista, e, portanto, gente com muita esperança, com ideias que queriam mudar. Logo em 1974, funda-se o Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, cuja direção eu sou nomeada, e este museu vai, sobretudo durante a década de 70 e primeira metade de 80, vai aglutinar, de certa forma, o movimento de reorganização da arqueologia nacional. Nele reúne o Conselho de Arqueólogos do Serviço Regional de Arqueologia do Sul, que tinha sede em Évora, mas vinha reunir no Maedes, em Setúbal, e pus aqui alguns nomes, não estão todos, enfim, mas há nomes que são relativamente conhecidos, vossos com certeza da bibliografia: Jorge Pinho Monteiro, o Mário Varela Gomes, o Castro Tavares da Silva, o Vítor Santos Gonçalves, eu mesma, Ana Margarida Arruda. Digamos que foi aí que nós começámos a discutir, nomeadamente a nova arqueologia. Uma imagem desses momentos agitados da Revolução de 74, em que a cultura também estava na rua, nós também estávamos no espaço público, assumindo o nosso papel na luta por uma mudança cultural radical. De facto, era necessário queimar muitas etapas, tinham sido 50 anos de estagnação, nós tínhamos que nos aproximar da Europa desenvolvida rapidamente. O Maedes vai estar envolvido em muitos processos inovadores, quer na prática arqueológica, quer na prática museológica, e desde logo adotamos, como eu disse, sobretudo os métodos da nova arqueologia, ao nosso trabalho de campo e às nossas análises de gabinete. Sobretudo, há uma recusa frontal em relação à arqueologia antiquarista, baseada no objeto, e preferimos agora dar ênfase às análises de tempo longo, à evolução económico-social das sociedades humanas, aos sistemas de povoamento e às estratégias de subsistência. Os primeiros ecos da nova arqueologia surgem em Portugal, através de França, através dos estudos do Paleolítico, através de estadas, de idas, de visitas em escavações, nomeadamente nas escavações de Pansevin, onde quase todos da minha geração estiveram, dirigidas por André Leroy Gorin. Portanto, foram escavações, como sabem, realizadas numa perspectiva etnoarqueológica. Nas excepcionais escavações da Grotte de l'Ortuz, dirigidas pela equipa do Henri Deleuil. Depois, o próprio Congresso de Nice, que vai acontecer em 1976, representou uma janela de abertura extraordinária para a arqueologia portuguesa, que aí esteve representada pela equipa do Maedes, pela Faculdade de Letras do Porto e pelos Serviços Geológicos de Portugal. O Maedes organiza em 79 uma importantíssima mesa redonda luso-espanhola, numa tentativa realmente de aproximar os investigadores dos dois lados da fronteira política que nos separa, e virada para as questões da periodização, nomenclatura, sistematização de conceitos e técnicas, para nos entendermos em relação àquilo, à própria linguagem, ao próprio discurso que utilizávamos, obviamente com tradições um pouco diferentes. Nesta mesa redonda há logo um grande embate, que é entre evolucionistas e evolução social, atenção, não é o darwinismo, evolução social e difusionistas. Do
modo geral, os investigadores portugueses que por comunidade de linguagem aglutinem sob o título Maedes, e os da Universidade de Sevilha encontraram largas plataformas de consenso em relação à importância de se desenvolverem estudos de tempo longo, estudos de evolução social, no fundo pretendendo entender o desenvolvimento interno das sociedades indígenas, e o outro grupo que explicava tudo, explicava a mudança cultural através do lá fora. Ninguém sabia muito bem o que era o lá fora. O lá fora era o Oriente. Esse lá fora podia ser o Oriente, podia ser a ação divina. Estou agora brincando, naturalmente. Mas era o lá fora que fazia mudar a vida das pessoas, que provocava as grandes revoluções da pré-história da Península Ibérica, sobretudo com dois momentos altos: o processo de neolitização e o terceiro milénio tal-BC. Aqui os adeptos do difusionismo, na altura, estamos em 1979, era sobretudo Valência, com o seu neolítico cardeal. Na segunda metade dos anos 70, como eu disse, a prática arqueológica começou de facto a mudar em Portugal. O organismo regulador, passámos a ter um organismo regulador da atividade arqueológica, o Instituto Português do Património Cultural, passou a exigir metodologias mais rigorosas nos trabalhos de campo, nos relatórios. No plano teórico, o debate foi vivo e a crítica entre os pares foi dura, por vezes disruptiva. Este volume 2.3 da revista Setúbal Arqueológica, publicado em 76-77, é, de facto, uma publicação que reflete o que está a mudar na arqueologia portuguesa. Aí publica-se um texto que eu considero extremamente importante, que é o primeiro texto da arqueologia cognitiva, na linha do Renfrew, publicado em Portugal, por Mário Varela Gomes e Jorge Pinho Monteiro. Uma dura luta contra o difusionismo endémico aplicado à gênese do Calcolítico inicia-se com este texto, publicado por Carlos e por mim, onde já está igualmente impressa uma perspectiva da arqueologia social. Nesse mesmo texto, o primeiro esquema, a primeira tentativa de esquematizar a evolução cultural do Calcolítico do Sudoeste Ibérico. Bom, e tendo aqui o manifesto da nova arqueologia, não é? Arqueologia, antropologia de Lewis Binford, nós vemos que tudo isto foi mais ou menos sendo assimilado, cumprido, excepto o corte epistemológico com o historicismo, com o difusionismo. Uma das contribuições, quiçá mais importantes para a introdução da nova arqueologia em Portugal, deveu-se a um curso superior livre de antropologia pré-histórica, ministrado por Maedes de 1980 a 1983. Tenha-se em consideração que a arqueologia só em 2006 tem força suficiente para se impor com a sua licenciatura específica e, portanto, de forma a institucionalizar-se. De modo que a teoria das revoluções científicas do Kuhn não se pode aplicar exatamente com muita propriedade, digamos, à história da arqueologia portuguesa antes desta data. O curso de Antropologia Pré-Histórica é lecionado por docentes universitários, mas tem aqui aspectos muito interessantes. Um deles é a Geologia do Quaternário, é ensinada desde o primeiro ao último ano, a matemática aplicada à arqueologia é mesmo, igualmente, do primeiro ao último ano. Teve um chantier na Ilha do Pessegueiro durante os 3 anos
E nas décadas de 80 e 90, podemos dizer que se generaliza a produção de uma arqueologia multidisciplinar. O campo onde este aspecto é mais relevante é, mais uma vez, no terceiro milénio, no Calcolítico, além da pluridisciplinaridade, investe-se agora na escavação e extensão e em análises espaciais, desde o micro ao suprarregional. São escavações no Monte Atumba, um povoado calcolítico fortificado na área dita indígena, no Alentejo interior, um outro do Alentejo litoral, no Algarve interior, escavado por Vítor Gonçalves, no Centro de Arqueologia da Universidade Nova de Lisboa, fundado em 1976. No que respeita ao terceiro milénio, cabe dizer a recusa da teoria difusionista como explicação para a emergência das primeiras sociedades metalurgistas em território peninsular. Como sabem, que estava centrado nas culturas de Vila Nova de São Pedro e de Los Meares, levou-nos à realização de um projeto de investigação sobre o considerado território indígena megalítico em oposição às colónias metalurgistas orientais da Extremadura portuguesa e do Sudeste espanhol. Da prospeção no interior à escavação e publicação de fortificações calcolíticas, como o Monte Atumba no Torrão, vimos há pouco, nos anos 80, ou o Porto das Carretas no Médio Guadiana, já na década de 90, fomos testando e afinando os nossos modelos explicativos para uma arqueologia social e política. A teoria da revolução dos produtos secundários da criação de gado forneceu o referencial teórico adequado para explicar a emergência do calcolítico ibérico. Quando a complexidade social e a interação se desenvolvem em escalas suprarregionais, não há vantagens em reeditar as velhas explicações difusionistas. A teoria dos sistemas mundiais responde com eficácia à evolução social das sociedades da Idade do Bronze. Aqui estamos a ver a aplicação da revolução, da segunda revolução neolítica. Vou ser mais rápida. Na Faculdade de Letras da Universidade do Porto surgiu também, na década de 80, uma escola de arqueologia pré-histórica de caráter funcionalista, de inspiração binforiana, liderada por Vítor e Susana de Oliveira Jorge. Como no resto do país, o processo de calcolitização dominou a agenda da investigação em pré-história holocénica. Em 1997, é fundado o Instituto Português de Arqueologia, o IPA, e no seu âmbito o primeiro Laboratório de Arqueociências, o CIPA. Portanto, a pluridisciplinaridade estava finalmente aceite e formalizada. Este Instituto é criado em 97, é extinto em 2008, precisamente numa altura em que a arqueologia entra em declínio, que se acentua em 2011, aliás, como o resto do sistema científico nacional. O que é que aqui se quer sublinhar? Quer sublinhar esta revolução empírica, como alguns autores chamam, e que constituiu num aumento substancial do número de trabalhos arqueológicos, dos arqueólogos, da atividade arqueológica em geral. E tem a ver muito com algumas obras de grande envergadura que são desenvolvidas, como o projeto Alqueva. Doutora, Soares. Sim. Só, então, para terminar, é que tenho que falar de duas. Tenho que falar por mim e pelos outros que não estão aqui. É difícil, não é? Falar da minha história e falar da história do país. Vou passar em frente a outra área de investigação onde tenho investigado, que é o processo de neolitização na costa sudoeste portuguesa, e vou diretamente para as conclusões. A concluir, na atividade de investigação que se faz hoje, é indispensável mobilizar a herança teórico-metodológica da nova arqueologia, que conferiu ao nosso domínio de estudo o estatuto de prática científica.
O crescente recurso à teoria económica marxista e ao pensamento materialista dialético mostrou-se bastante eficiente, com ligações férteis à bem assimilada corrente da antropologia funcionalista americana. Nos trabalhos desenvolvidos na década de 90, esta postura tornar-se-ia mais evidente e útil nas abordagens à complexidade social do terceiro milénio e, em geral, à arqueologia de Deus. A arqueologia contextualista, ou pós-processual, a par das desvantagens que aqui não refiro, teve o mérito de relativizar as excessivas certezas das abordagens processualistas. Toda a arqueologia é contemporânea e cada sociedade constrói o seu passado em um processo dialético e virado para o futuro. Não podemos levar completamente a sério Shanks e Tilley quando eles dizem que o conhecimento em arqueologia é impossível. Um pouco na linha do Karl Popper. Se fosse impossível, então tínhamos uma não arqueologia. Imaginamos o edifício do conhecimento como gigantesca espiral em movimento, onde todos os contributos são importantes e dão corpo à energia transformadora, pois só o unanimismo é entorpecedor da ação. Muito obrigada a todos.